Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Cruzeiro que teme Palmeiras querendo tirar Matheus Pereira de graça. E as opções de Leonardo Jardim para montar o Cruzeiro diante do Corinthians. E ele, o nosso mister, que também elogiou o Japa e revela planos para o jogador no elenco do Cruzeiro. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas estas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ó, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito humildemente de torcedor para torcedor. Aqui a notícia é de forma simples, descomplicada, tete a tete, jogo rápido, para você ficar super bem informado de tudo que tá rolando na Toca da Raposa. Então, cola comigo, bora lá de mais uma resenha. Então, pessoal, reportagem do site moonbh.com.br. O Cruzeiro que vive uma contagem regressiva tensa para selar aí a renovação do nosso principal jogador. Matheus Pereira, o camisa 10, o cérebro do time, tem contrato com o Cruzeiro até junho do ano que vem. E o problema? Qual é o problema, pessoal? Que a partir de 1º de janeiro ele estará legalmente livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo e deixar o Cruzeiro aí de graça no meio do ano. O cenário de risco fez a SAF do nosso querido Pedrinho BH tratar a renovação como caso de Estado, vamos dizer assim. O temor, o medo é que principalmente o Palmeiras, que tem histórico de interesse no meia, aproveite a brecha contratual para dar aí, vamos dizer assim, um bote, certeiro e tirar o nosso craque do Cruzeiro. Pessoal, situação de Matheus Pereira que preocupa e muito. Nesse último jogo aí, ó, contra o Juventude, vimos claramente a autodependência, a Matheus dependência do Cruzeiro. Então, assim, situação muito preocupante e esse contrato, essa renovação é tratada aí como prioridade assim que acabar esses jogos dessa temporada. E, pessoal, o risco, é claro, é iminente. E o Cruzeiro, que investiu pesado na compra de Matheus Pereira junto ao Al Hilal, pagando cerca de 5,5 milhões de euros. Algo na casa aí dos 31 milhões de reais na cotação da época, por 50% dos direitos econômicos do jogador. E perder esse ativo valioso para um rival nacional e ainda sem nenhuma compensação financeira seria um desastre, uma catástrofe, para o balanço financeiro e principalmente, não só financeiro, mas também técnico para o nosso Cruzeirão. Pessoal, o Palmeiras que não precisaria pagar o valor de mercado, que está na casa aí de 20 a 25 milhões de euros, que dá mais ou menos 159 milhões de reais, bastaria pagar luvas e um salário aí, bem vantajoso para o nosso MP10. E o Palmeiras que já monitorou a situação de Matheus Pereira, em 2024, no caso, ano passado, quando o Zenit tentou comprá-lo, as negociações com o Cruzeiro estavam aí em pauta. Pessoal, e a diretoria do Cruzeiro está fazendo sua parte para eliminar esse risco. O clube já tem um acordo verbal com o Matheus Pereira para ter essa renovação até dezembro de 2028, com opção aí de prorrogação para mais um ano, no caso, seria até 2029. E além de tudo, oferecendo um salário na casa aí de 2 milhões de reais mensais, seria o maior do elenco. E o plano de blindagem para esse contrato seria duplo, eliminar o risco jurídico, a extensão do contrato até 2028, anula qualquer possibilidade de pré-contrato em 2026 e manter a motivação do jogador. A valorização salarial manteria o camisa 10 feliz e focado no projeto esportivo do Cruzeiro, que principalmente focaremos na Libertadores em 2026. Lembrando que o Cruzeiro já está classificado, para a fase
né, de aquela fase pré-Libertadores, vamos dizer assim, para ano que vem, e precisa ainda de alguns pontinhos para se consagrar na fase de grupos da Libertadores. Então, Matheus Pereira seria aí, né, essa peça fundamental para esse projeto esportivo do Cruzeiro para ano que vem. E a presença do Palmeiras no cenário é o que mais preocupa a diretoria do Cruzeiro, né? O Palmeiras, que tem a saúde financeira para bancar aí um salário de mais de 2 milhões de reais, se quiser, e historicamente sabe esperar o momento certo para fechar com jogadores em fim de contrato. O caso do Dudu no passado é um exemplo fatídico, embora não tenha sido contratado. O Cruzeiro que corre contra o tempo para colocar a papelada final aí na mesa e garantir o registro antes da virada do ano. Enquanto a caneta não assinar, o fantasma, né, de um rival paulista tenta aí uma investida para levar o craque do Cruzeiro de graça, continua rondando aí a nossa Toca da Raposa. Pessoal, então vamos aguardar aí expectativas enormes para essa concretização dessa renovação do nosso MP10. E falando aí em renovação, em temporada, o Cruzeiro aí, né? As opções de Leonardo Jardim para manter o Cruzeiro aí, para montar esse time que enfrenta o Corinthians, né? Nesse final de semana. Cruzeiro que vai enfrentar o Corinthians neste domingo, às 8h30 da noite, em jogo da 35ª rodada aí do Brasileirão. Após conviver aí com muitos desfalques no empate horroroso contra o Juventude, né? Poderíamos ter vencido e alimentado essa chama do título, mas infelizmente, né, não conseguimos. E Leonardo Jardim ganhou algumas opções aí para esse duelo contra o Corinthians. Matheus Pereira, Arroio, Christian e Wallace estão à disposição depois de cumprirem suspensão. Por outro lado, Mateuzinho, né, que jogou contra o Juventude, é fora pelos mesmos motivos. Ele tomou o 3º cartão amarelo contra aí, né, no último jogo contra o Juventude. O meio Eduardo, com lesão muscular na coxa esquerda, também não deve jogar, né? Ele que se fraturou aí, né, e não treina com bola desde que se machucou no empate diante do Fluminense, no dia 9 de outubro. Wanderson e Marquinhos também ainda continuam no DM. Recuperado de fratura na fíbula da perna direita, Fagner é outra baixa por questões contratuais. O Cruzeiro que ainda não sinalizou com o pagamento da multa para contar com o jogador que está emprestado com o Cruzeiro, né, para o Cruzeiro até o final desta temporada. E, pessoal, quem tem se dado bem, quem entrou bem, foi o nosso querido garoto Japa, né, no jogo contra o Juventude. Né, ele que é crias da toca aí do Cruzeiro. Ele ganhou alguns minutos com o Leonardo Jardim nos últimos jogos. No empate por 3-3 diante do Juventude, né, ele que tem apenas 21 anos, entrou no segundo tempo e ajudou o Cruzeiro a somar um ponto fora de casa. Né? Em entrevista coletiva após a partida, Leonardo Jardim elogiou o nosso meio-campista Japa, que se destacou pela versatilidade, podendo atuar também como volante e meia. Olha o que diz Leonardo Jardim sobre o Japa. Abre aspas. Japa é um jogador muito interessante para nós. É um jovem jogador. Teve 6 meses separado em recuperação. Nós estamos trabalhando com ele. Ele mostra resiliência e está aproveitando aos poucos as suas oportunidades. Fecha aspas, né? Afirmou aí Leonardo Jardim em entrevista sobre o nosso querido Japa. No Cruzeiro, né, pessoal? Lembrando, Japa que subiu ao profissional em 2023. Teve recorrentes problemas musculares e, por isso, ainda não conseguiu uma grande sequência. Ao todo, soma 24 jogos oficiais com a camisa do Cruzeiro. E a próxima chance para Japa ganhar mais minutos será neste domingo, né? Como eu falei, o Cruzeiro que volta a campo contra o Corinthians no Mineirão, que vai estar lotado, lindo como sempre. Jogo válido pela 35ª rodada. São esperados aí, né, em torno de 30 mil ingressos que já foram. São esperados mais de 30 mil torcedores, já que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. E esse será o primeiro de 3 confrontos entre as equipes até o fim da temporada. Cruzeiro e Corinthians, que se enfrentam novamente nos dias 10 e 14 de dezembro pelas semifinais da Copa do Brasil. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Dá essa moral para nós aí. Se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.